Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário aqui, aquele lugarzinho do boleto frio onde a gente para tudo e bate papo sobre o que está acontecendo e tenta ver por trás dos panos o que está mais ali que na primeira passada de olhos a gente não viu, né? Aqui tem bastante coisa, eu acho. Sei que a gente está vendo Talvez. pelo em ovo, mas eu tô achando que tem bastante coisa. Eu sou a Moira Bianchi, comigo a Vânia Nunes. O Sincericídio Literário é o nosso lugar de bater papo, de dar nossa opinião sobre coisas que são públicas e pedir a sua opinião. Aqui embaixo você vai ler o nosso disclaimer te explicando isso direitinho. Você vai Links. encontrar os nossos links para outras redes sociais, como o X e o Instagram, e os links também das nossas lojinhas no Shopee para encontrar livros e no Collab 55 para comprar essa camisa que a Vânia está usando, dentre outros. Uhum. Então, no meio dessa confusão toda de Andrew, de Sinhá, que vai vender maquiagem no dia de São Judas Tadeu, não sei, essa confusão, Charles e Camila foram ao Vaticano. Eles deveriam ter ido no início do ano, mas o Papa Francisco já estava com a saúde um pouco debilitada, eles acabaram adiando e foram com o novo Papa. Agora o Papa Leão. Uhum. E foi uma visita muito importante. Hum. Eu acho que muito relevante, talvez mais do que importante. Por quê? A gente está no meio de uma confusão, um monte de boatos, a gente já recebeu vários vídeos. Eu acho que o primeiro que a gente recebeu foi a Beatriz, que mandou pelo Instagram. Estão rolando uns reels, uns vídeos, uns shorts falando de uma treta, um cisma na igreja anglicana. E Uhum. houve aquela entrevista que o William deu, que a gente cobriu bastante aqui, aquela entrevista para o programa de turismo, que ele fala de mudanças e mudanças que vão ficar para sempre. Então, no nosso entendimento, dentre essas mudanças pode estar uma mudança do rei como chefe da igreja anglicana, que é uma coisa que vem desde Henrique VIII, a gente já falou disso algumas vezes, né? Porque o Henrique VIII queria herdeiros e a mulher não engravidava, e aí ele queria casar de novo, e o Papa não deixou, e mimimi, mimimi. Ele falou, então, como fazer uma coisa, vou fazer uma religião minha, eu posso casar quantas vezes eu quiser, eu posso matar a esposa, eu posso ter a mãe, fazer o que eu quiser, entendeu? Uhum. E assim foi criada uma nova religião. E agora pode ser que eles estejam prontos para devolver, digamos assim. É um papo que nos meios católicos a gente já ouve há algum tempo. Uhum. Parece que houve uma consulta na época de Elizabeth para o Papa Bento e a Hum. resposta foi: ainda não é hora. Certo. Pode ser que agora aconteça. E aí veio essa visita. E assim, eu achei Vânia mais que fez mais de marola do que eu estava achando que ia fazer. Eu achei Eu rápido estava demais. achando mas eu estava achando que ia ser só uma visita, assim como todos os presidentes estão indo, sabe, os outros reis foram no gabinete, né, deram uma conversadinha e foram embora, esse tipo de visita. E com o Charles teve uma missa na Capela Sistina, uma celebração Uhum. diferente. É. Mas eu acho que a diferença é exatamente por causa dessa coisa histórica, né? Porque eu não sei nem se o termo correto a falar seria devolver, né? Mas É, seria
voltar a unir, sei lá, porque, na verdade, eles não roubaram nada. Não Houve uma roubaram nada para separação, ter que maneira de devolver. falar, assim, né? Pois é, mas por causa de como houve essa briga, essa separação, essa ruptura, e pelos motivos, né, usados pelo monarca na época para fazer essa separação, vamos combinar, né? Não era para tanto, né? Mas foi mantido, foi sabe? mantido. Você sabe que eu, de vez em quando, assim, eu não tenho nada para fazer, eu fico pensando nas coisas, né? Eu fico pensando na situação de Henrique VIII. Hum, Porque ele tinha o poder, tá? E era um poder absolutista na época. Quer dizer, ele era o rei da cocada preta, né? E ele não conseguia ter filhos. Então, ele deveria abrir mão do poder e aceitar que outra pessoa, outra dinastia, ia ficar com o poder dele, ou ele deveria realmente correr atrás para ter um filho com outra esposa. E como é que ele ia saber que o Papa não deixava ele, ele casar de novo porque por preceitos ou porque era politicagem? Eu fico horas pensando assim, meu Deus, mas realmente foi uma coisa muito complicada. eu passo horas pensando se eu devo comer aquele último pedaço de bolo ou não. Eu não fico pensando em Henrique VIII, mas tudo bem. Assim, caraca, que politicagem! Imagina isso, o sururu de buraco que não foi isso. Não, concordo, 500, concordo. 500 anos depois, está todo mundo me desculpa o francês, na merda ainda, né? Por causa disso. E essa coisa de que os reis são uma representação viva de Deus na Terra, o sangue azul, esses termos todos que a gente fala até de maneira meio que pejorativa também, Uhum. mas inflou o ego dessa rapaziada de uma tal maneira, né, que essa coisa de manter a sua linhagem é Uhum. extremamente importante. O ponto deles não é manter a união do país, manter o país estável, o povo alimentado, o povo satisfeito. Não, eu tenho que manter o poder. Então, o poder, simbolicamente, claro, porque, né, homem não vai parir uma criança, tem que ser através da mulher, mas aquela coisa tem que vir de mim, tem que ter o meu sangue. A gente percebe muito isso também no Charles, né? Uhum. Uhum. Essa coisa de que não, ó, tem que ser meu filho. E do meu filho, ele já está preocupado com o neto George. O filho nem chegou a rei ainda, e não, ó, a gente tem que manter aqui no meu lado, não pode pular a cerca e ir para o lado do André. Tudo bem que agora o André está mais sujo do que pau de galinheiro, mas eu digo, antes de realmente todo esse escândalo ficar na estratosfera do jeito que está agora, assim, André era irmão dele, era o mesmo sangue da Elizabeth. Qual era o problema? Não, tem que vir de mim, né? Essa coisa é muito forte. Então, foi o que levou o Henriquinho, né? O nosso Harry, porque é sempre um Harry, né? É sempre um Harry. Porque ele era Harry também, né? Não, mas o nome do Harry é Henry. É por isso Pois que eu estou é. falando, né? É sempre um para causar isso. E aí, foi passando, foi passando, foi passando, fizeram aí essa pesquisa na época de Elizabeth, e eu acho que na época do Bento, para saber se era hora de devolver. O resultado foi ainda não. Você vê que passou o poder para Charles, mas ainda não é Charles que vai fazer isso. Se alguém for fazer, pelo jeito, tem que ser alguém que tenha culhão.
E o único que está parecendo ter, por enquanto, é o William. Então junta-se a fome com a vontade de comer, né? O William é uma pessoa que não se mostra tão devoto assim, ele cumpre com as obrigações dele. É para eu ir na igreja no dia da Páscoa? Eu vou. É para ir na igreja no dia de Natal? Eu vou. Mas ele não é aquela pessoa que todo domingo está enfiado na igreja, né? Não Ele mesmo. não é, ele no discurso dele, ele é uma pessoa laica. Ele não é aquela pessoa que tudo fala graças a Deus, se Deus quiser. Ele não é assim. Ele é uma pessoa prática. Então, se alguém tem que fazer, tem que ser ele, né? Então, realmente, essa coisa toda pode ser uma preparação, até porque a visita não se resumiu a essa visita aí do escritório em que a Cami está vestida de clarinho, mas teve uma missa. Abriram a Capela Sistina. E ainda aconteceram outras coisinhas que a gente descobriu hoje, né, Moira? O que aconteceu aí? Que tá Assim, não dando sei uma se luz. foi exatamente uma missa, mas foi uma celebração, diz assim, uma celebração ecumênica. E foi, assim, uma grande produção, tá? Porque foram corais da Inglaterra para cantar com o coral da Capela Sistina, coral da Capela de Saint George, que é onde o Harry e Meghan casaram, né? Onde Elizabeth está enterrada e tal. E o coral da Capela Real, e cantaram uma música de um compositor da época do Henrique VIII, que, apesar do cisma de criar uma nova religião, ele nunca abriu mão da religião católica, mesmo assim ele conseguiu continuar agindo nas duas igrejas, na época de Henrique VIII. E vê que são pequenas coisinhas, né? Hum, Essa foto foi uma coisa que os jornais ingleses ficaram muito martelando, que é o Charles doente, embaixo do julgamento final do Michelangelo, né? A gente tem um vídeo aqui sobre a Capela Sistina, ele é exclusivo do Clubinho, mas ele já esteve aberto. uhum. Eu não sei se você que está assistindo aqui conseguiu ver esse vídeo quando ele estava aberto. Se você é do clubinho, você só ir lá e assistir, porque deu um trabalhão fazer. Espera que eu estou escrevendo Michelangelo errado. Só para te mostrar o que é esse painel. É um painel monumental, que tem um sem número de recados ali escritos não, registrados, né? Uhum. E o Charles está justo aqui, desse lado aqui. Aqui, né? Uhum. E eles, então, tiveram mais de uma reunião, eles trocaram Uhum. presentes, sempre tem, né, a coisa. E o que a gente achou mais significativo, além, óbvio, de ter uma cerimônia feita para ele num lugar desse, é que foram trocadas honrarias. Tanto Charles foi feito cavaleiro da Ordem de São Paulo, quanto o Papa Leão foi feito cavaleiro da Ordem de Basse, cavaleiro da Ordem de São Jorge. Então, eles meio que se equipararam nas super honrarias. E Ok. porque a Catedral de São Paulo, fora dos muros, St. Paul Outside the Walls, foi uma catedral que foi parcialmente bancada pelos reis ingleses antes do Quisma. Ele ganhou um trono.
O trono é feito, foi encomendado em homenagem a Charles, mas vai ficar para todos os próximos reis. Ele tem uma inscrição aqui em latim, ut unum sint, que eles sejam sempre um, que eles sejam sempre um. Bem significativo isso, né? Eu acho Não que é é? uma mensagem assim, quase que direta, assim, batendo na nossa cabeça, né? Dessas desconfianças toda que a gente anda tendo. Pois é, então, e quem co-celebrou isso foi o arcebispo de York, porque, segundo esses vídeos que a gente tem recebido, o arcebispado de Canterbury, que seria o papa da igreja anglicana, está meio, né, nas situações aí. Então, foi o Tá de na York. briga porque entrou uma mulher e eles não estão aceitando. Isso foi o vídeo que a gente recebeu, né? A gente não está aqui para falar dessas coisas de igreja, porque também eu não entendo o suficiente para falar e a gente não pesquisou. Mas, enfim, é O que bastante eu achei, coisa, o né? que eu achei assim, tem muito significado, né? Como você falou. Hum. Os outros reis, assim, que estão indo lá visitar, de países católicos ou não, eles vão, como chefes de Estado, vão no escritório do Papa, conversa, tira foto, aperta a mão, isso e aquilo, e voltam para casa. O Charles com a Camila fizeram uma visita de 12 horas, talvez, né? Não chegou nem a 24 horas. Foi um horário de trabalho, vamos dizer assim. Tiveram dois eventos, porque teve o evento da roupa preta e da roupa branca, né? Que a roupa preta foi a missa, a roupa branca foi o escritório. Ele não sentou de frente para o Papa como um representante importante que está fazendo parte de uma missa. Ele estava no mesmo patamar ali que o Papa, virado para o resto lá dos cardeais e tudo mais, né? Aí também foi mandado fazer um trono com essa inscrição de que eles sejam um. Gente, é muita minúcia, é muito significado. Ah, não, mas é E porque a como não troca havia... de honrarias, de cavaleiro disso, cavaleiro Não, tudo bem, daquilo, que né? são trocas de Frade disso, presente. confrade daquilo. Isso aí sempre tem, troca de presente. Mas eu digo, nada é por acaso. Esse que é o ponto que eu quero dizer. A troca de presentes também, e de honrarias com títulos, porque eles poderiam trocar presentes físicos. Te dou uma caixa, tu me dá uma caixa. Te dou uma espada, você me Também dá teve. uma cruz. Isso sempre tem, né? Exato, mas não, houve também troca de títulos para a pessoa que está na cadeira naquele momento. Claro que esse título aí de cavaleiro, ou sei lá o que de bar, não é para o Papa Leão, e ele vai levar para casa, ou ele vai levar para o túmulo quando ele morrer, não. É para o Papa. É de quem está na posição do Papa. Ai, gente, olha, isso aí ainda vai dar muito caldo, tá? Vai dar muito caldo, isso aí é a ponta do iceberg. Ah, que legal, desde 1500 e bolinha, que não tinha uma reunião é, de missal com o rei e o papa, porque encontros, né, houve vários, né? A gente viu aí que Ele mesmo já foi 5 vezes. ele foi 5 vezes Vaticano, Betinha conheceu 5 papas, então, assim, sempre teve encontros como chefes de Estado. Mas agora esse encontro não está mais assim, os dedinhos igual. Está começando a virar para dar aquela encaixada. Vamos ver, tá? A gente está sempre falando, o pessoal da Inglaterra faz as coisas muito devagarzinho, né? E não pode assustar o público, porque a gente também tem que levar em consideração que a Grã-Bretanha é anglicana desde 1500 e bolinha. Como é que você Então, vai fazer isso, né? exato, as pessoas que foram batizadas lá, nem todo mundo vai achar correto a união com o catolicismo.
mas é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo. Não, olha só, quer dizer, não é. Claro que é. Claro que é, Deus unitrino, mas olha só, isso, Vânia, é um negócio assim de pirar o cabeção. Precisa assim, sacudir o mundo. Isso é um negócio muito sério. Tem realmente que ser feito muito aos pouquinhos. Tem um costume, eu não sei se é só americano, mas eu conheço como sendo norte-americano, tá? Se você mora em outro país da Europa e esse também é um costume seu, aí ou você aprendeu, fala aqui pra gente no comentário, porque realmente eu não sei, tá? Eu gosto de aprender essas coisas, mas aquela coisa de você fazer faxina numa mudança de estação. Então, tem faxina da primavera, faxina do verão, que é aquela faxina mesmo assim, que você vai do porão ao sótão, né? Tu limpa tudo, tira todas as teias de aranha, joga a coisa que você acumulou naquela estação fora, não sei o quê. A impressão que está acontecendo, para mim, na Grã-Bretanha, é uma faxina. Antes da troca de poder, está sendo feito faxina, porque está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo agora. Seria, né, Vânia, uma maneira do Charles deixar o nome dele na história. Pelo curto período que ele vai ficar no trono. Porque ele vai ser o rei de transição, é aquele que ninguém nunca vai lembrar. Quer dizer, eu estou imaginando que o William ficaria no poder por muito tempo. Considerando que os avós dele viveram até 100 e ele vai entrar com 50, então ele vai ficar no mínimo 50 anos no poder. Estou imaginando, tá? Por isso. Não que ele vá fazer grandes coisas, mas... E aí você... Entre Elizabeth e William foi quem? Ah, não sei, qualquer um. Põe aí 3 pontinhos. Né? Eu acho que foi o filho da Elizabeth. Qual era o mesmo nome dele? Como é? Aquele do Tampax. Passa. Passa. E aí, seria uma maneira dele deixar o nome dele na história se ele fizesse essa moralização, uma limpeza e, assim, vamos botar os pingos nos is. Seria. Se ele é tão vaidoso quanto dizem que ele é... Ele é. Seria. Mas seria trágico se não fosse cômico que logo um rei tão dado a outra religião também, que não é a dele, fazer esse tipo de coisa, né? Deixa quieto. Olha, essa visita também deu outra fofocada. Além disso, deu uma fofocada grande, que foi essa roupa de Camila. Eu acho que Camila não tá bem, tá? Eu tô achando ela muito... Vânia acha que é da idade. Eu 78. acho que não é. Eu acho que tem... Não, eu acho que é um conjunto. Existem mulheres com 78 que estão super durinhas e super nativa. O ponto é uma pessoa que o tipo de exercício que ela fazia era coisa assim, de cavalo. Há muito tempo que ela não anda de cavalo. Então, é uma pessoa sedentária. É uma pessoa que fuma desde não sei que idade. É uma pessoa branca. Então, a pele clara envelhece com mais facilidade. Por causa do fumo, ela desenvolveu um problema respiratório que volta e meia ela cancela a ida dela em alguns eventos porque não está se sentindo bem. Nunca, né? A Inglaterra tem essa coisa de nunca dar satisfação de como o rei está de saúde. Mas todo mundo sabe que ela tem um problema sério aí nos pulmões e tudo mais. Então, ela está borocochô. Para 78 anos, ela está muito borocochô. Aí, a mulher vai encontrar o Papa com um girassol preto na cabeça. Olha só, a treta não é nem pelo girassol, não. Eu até vim aqui abrir pelo cordão de 3 voltas de pérolas, que eu fiquei pensando, mas não é Kate que usa o cordão de Elizabeth, mas esse é também, esse inclusive são 4 voltas, 4 fileiras, e
pingente é aberto, né? Esse que Camila tá usando é fechado. Mas é bem parecido, mas não é isso não. A confusão foi assim, que houve o funeral da Duquesa de Kent, agora há pouco tempo, e Camila não foi. Ah, não tô bem não. Não tô bem não e não foi. Tá usando até esse mesmo colar aqui. E o Charles foi sozinho, né? Inclusive Kate também tá com elas gostam de usar pérola com preta, né? E foi esse funeral aí que deu aquela confusão toda do Andrew ficar de ri com Sarah, com todo mundo na porta da igreja, ficar na frente de todo mundo, querer puxar papo, contar piadinha para William. Não deu uma semana e ele tomou a lapada, né? Então, Camila não foi nesse funeral, disse que não estava bem e não usou preto para a Duquesa de Kent. Mas aí abre o armário e tira um preto para ir no Vaticano. Então, as más línguas disseram o quê? Que ela tinha perseguição com a Duquesa de Kent. Porque na época que ela era namoradinha do Charles, com Elizabeth viva, né? Ela passou um mau bocado de não poder entrar pela porta da frente, ter que entrar pela porta dos empregados e ter que fazer salamaleque para esse povo todo, porque afinal de contas ela era ninguém ainda, né? Por mais que o pai dela tenha sido herói de guerra, mas ele não era da nobreza, ele não era da realeza. E essas duquesas aí, Duquesa de Kent, e aquela outra Gloucestershire, sei lá o nome direito, é um pessoal tremendamente leal à Rainha Elizabeth. E, de princípio, Elizabeth não gostava de Camila, por tudo que Camila representava. Depois, Elizabeth, por uma série de motivos, mudou de ideia e escreveu até aquela carta dizendo: espero que vocês a tratem tão bem quanto me trataram, piriri, pororó. Mas olha só, o povo foi catequizado durante anos a não gostar de Camila. Aí, do nada, a rainha tira do behind uma carta pedindo para todo mundo tratar ela bem. Tá, a rainha tá pedindo, a gente faz, né? Mas a gente não gosta da véia, tá? A gente já vai avisando. É exatamente isso que está acontecendo. Então, Camila, no período que ela foi humilhada, ela jurou vingança. Ela jurou. E não vem aqui falar, nossa, Vânia, você de novo falando mal de outra mulher. Cadê a sororidade? Tem sororidade não, amor, porque olha só, eu não gosto de Camila, não escondo isso de ninguém, mas Camila é de carne e osso. Ela tem sentimento. Se ela se sentiu humilhada e quis se vingar, tá no direito dela. Pois é. Pro enterro da mulher que ela não gostava, porque a mulher humilhou ela, não posso nem falar mal dela dessa vez, porque eu faria o mesmo. Isso assim, deu mó tititi, tá? Isso. Ai, não tem nada a ver, não interessa, deu tititi. Agora, olha só pra gente terminar aqui nessa reportagem da BBC, tem uma coisa tão legal, que é a árvore genealógica de George V, que era o filho de Vitória, né? E aí ele teve 6 filhos. Edward foi o que abdicou, o George VI, que era o pai de Betinha, Mary, Henry, George e John. Aí, ele era o Duque de York. Aqui não aparece mais Duque de York porque ele virou rei, né? Então, o que a gente ainda tem hoje de ducados reais é o Gloucester e o Kent. Né? O John morreu novinho. Esse príncipe William era aquele bonitão que morreu muito jovem. E esse duque de Gloucester é o que ainda está vivo. E vindo do George, duque de Kent, é que tem essas 3 figuras, primos, que ainda trabalham, que são working royal.
que é o Uhum. Michael, o mais novo, a Alexandra, e o Edward, que foi esse que perdeu a esposa. O Duque de Kent, Edward, é aquele que é patrono de Wimbledon com Kate. Uhum. A título de curiosidade, assim, é bom quando Exatamente. assim desenhadinho que a gente entende É, melhor, legal. né? Então assim, sei lá, é briguinha, entendeu? É vucu-vucu Sim, ali. A é, mulher, a mulher não quis ir, a mulher já está com 78. Depois de certa idade, a gente já liga o botão do foda-se. Ela não quis ir, pronto. E Charlie não há macho suficiente para obrigar a mulher. tô Deixa a bem, mulher ficar em casa. não tô bem hoje não. Me Porque fala assim, assim, a rainha mãe foi no enterro de Edward e foi no enterro de Wally Simpson, pra porque aquela pisar, né? mulher é pureta, aquela Pra coisa assim. pisar, né? Viu? Eu quero ter certeza que esse caixão tá fechado, entendeu? Agora, Eu Camila, sobrevivi. É. exato, né? Sobrevivi a eles. Olha só, né? É. Mas Bom, eu Camila vou não. te perguntar aqui para você falar se você está bem hoje sim ou se você está bem hoje não. Fala aqui embaixo. Se tem alguém que você quer ir lá no túmulo e pisar e dizer sobrevivi, não precisa dizer o nome da pessoa, só falar eu tenho. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem um desafeto. Não tem jeito, não. A gente está aqui nessa vida para aprender. E Bora. e o que mais a gente quer conversar contigo é isso. Será que a gente está vendo pelo em ovo? Será que essa visita ao Vaticano tem realmente muito nó embaixo desse ponto? O que que você acha? Fala aqui. Parou? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.